Olá, sejam bem-vindos. Vamos falar de algo que está na nossa frente todo dia: a água. Mas será que a gente realmente entende o que ela é? Pois é, existe uma ideia fascinante que diz que a água pode ter segredos, propriedades ocultas. E essa ponte entre rituais super antigos e a ciência de ponta que a gente vai explorar agora. E a pergunta que vai guiar a nossa conversa é exatamente esta: será que um copo d'água é só H2O? Ou ele poderia ser algo a mais, tipo um HD líquido? Imagina só, um disco rígido capaz de gravar e guardar a energia de um pensamento, de uma palavra, de uma emoção. Parece ficção científica, né? Mas vamos ver no que isso dá. E olha, essa ideia está longe de ser nova. Na verdade, é algo ancestral. Várias culturas em diferentes partes do mundo sempre trataram a água como algo sagrado, sabe? Um canal para cura, para intenção. O mais curioso é que agora, pesquisadores, gente da ciência de ponta, estão começando a fazer as mesmas perguntas. Ok, então vamos mergulhar nisso. A ideia principal, o coração da coisa, é que a água não seria só uma substância passiva, inerte. A teoria diz que ela poderia funcionar quase como uma fita magnética, gravando as vibrações e as informações do ambiente. Bem interessante, né? Pensa, por exemplo, na prática de benzer a água, algo super comum em várias tradições. A crença por trás disso é exatamente essa. A ideia é que a intenção, a reza, a bênção, de alguma forma reprograma as moléculas da água. E aí ela se torna um veículo para levar essa energia de cura. Tá, mas isso tudo parece muito abstrato, né? Como é que a gente poderia ver um negócio desses? Bom, é aí que a história fica ainda mais interessante. A gente entra agora no trabalho super famoso e também bem polêmico de um pesquisador japonês, o Masaru Emoto. O processo que o Emoto dizia usar era, na teoria, bem simples. Basicamente, ele pegava amostras de água e as expunha a todo tipo de estímulo: palavras, músicas, pensamentos, tanto positivos quanto negativos. Depois, ele congelava essas amostras bem rápido e ia para o microscópio para ver o resultado. E os resultados que ele mostrou são de cair o queixo. A água que foi exposta a palavras como amor, gratidão, supostamente formava cristais de gelo lindos, sabe? Geométricos, perfeitamente simétricos. Já a água exposta a palavras como ódio, o resultado era o oposto. Formas quebradas, caóticas, disformes. O contraste visual é chocante. Ok. As imagens são realmente impactantes. Mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como? Como que um pensamento, uma palavra, algo que parece tão etéreo, poderia mudar a estrutura física da água? Bom, é aí que quem defende essa ideia tenta buscar uma explicação lá na física. E essa busca por uma explicação científica, olha, não começou ontem com o Emoto, não. Essa polêmica já tem estrada. Lá em 1988, o cientista Jacques Benveniste publicou um estudo super controverso na Nature, uma das revistas científicas mais importantes do mundo. E depois dele vieram outros, inclusive um vencedor do Prêmio Nobel, o Luc Montagnier, fazendo experimentos que, segundo eles, mostravam que a água podia sim gravar e transmitir informações. A principal teoria que tentam usar para explicar isso tem um nome meio complicado: domínios de coerência. Mas a ideia é mais simples do que parece. Imagina que as moléculas de água, em vez de ficarem zanzando cada uma para um lado de forma caótica, elas se organizam, elas formam tipo uns clubinhos, uns grupos que vibram todos juntos em sintonia. E esses grupos, esses domínios, funcionariam como uma antena, captando e guardando as frequências do ambiente. A frequência de uma música, de uma palavra. Curioso, né? Tá, mas por que tudo isso é tão importante? Onde a gente entra nessa história? Simples. Porque essa teoria não é só sobre a água num copo, num rio ou no oceano. É sobre a água que está dentro da gente. 70%. Pensa nesse número. É mais ou menos a porcentagem de água no corpo humano. Quando a gente para pensar nisso de verdade, a ficha cai. Nós não somos seres sólidos. Nós somos, na essência, água. Um oceano ambulante, praticamente. Agora, junta isso com outra coisa, a nossa voz. Quando a gente fala, não é só uma ideia que sai, é uma vibração, uma onda física real que viaja pelo ar e, claro, reverbera dentro da gente, por cada célula. Então, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. De um lado, a gente tem a voz, que é vibração. Do outro, o nosso corpo, que é basicamente água. Se essa linha de pensamento estiver certa, a implicação é gigantesca.
O nosso corpo é um meio aquoso que está o tempo todo ressoando com a frequência das nossas próprias palavras. Isso nos leva a uma pergunta bem provocadora que as fontes trazem. Se a água de fora pode ser influenciada por uma vibração, será que a água de dentro, ou seja, a nossa própria biologia, também está sendo constantemente reprogramada pela frequência do que a gente pensa e fala? Bom, vamos então amarrar tudo isso que a gente conversou. A gente fez uma viagem que começou lá numa prática ancestral e terminou com uma pergunta bem pessoal sobre a nossa própria realidade. Então, o que a gente viu aqui? Primeiro, a ideia central, a de que a água pode gravar frequência e intenção. Depois, vimos a tentativa de visualizar isso, com os experimentos dos cristais de gelo. Aí, buscamos um possível suporte teórico, com conceitos como os domínios de coerência. E, por fim, trouxemos tudo isso para casa, para a relevância pessoal, lembrando que o nosso corpo é, em sua maior parte, água. E para fechar, fica uma última reflexão. Se os nossos pensamentos, a nossa intenção podem mesmo influenciar a água, qual é o limite disso? Se a nossa consciência pode imprimir uma informação na matéria mais essencial para a vida, até onde vai o poder do nosso mundo interior sobre o mundo lá fora?